palavras dirigidas pelo Dr. Rosário Fernandes. Não me vou alongar mais, os currículos já foram ditados anteriormente. Passo a ler. A minha comunicação à magna reunião nacional do Partido Anamola. Saudações. O meu modesto apreço e as minhas respeitadas vénias à primeira reunião nacional de um partido inovador e propulsor de mudanças, Anamola. Quando um parto é havido como difícil e de elevado risco e sobre ameaças ao bloco operatório, o recém-nascido torna-se messiânico, viral e catapultador de protagonismo mediático, sendo caso de estudo para a literatura da saúde pública e comunitária. Não acaba de nascer apenas mais um ente querido, mas um prenúncio profético de grandes mudanças estruturais com repercussão nacional, continental e internacional, equiparáveis, passa a homologia, as que caracterizaram a criação da própria Frelimo, de Eduardo Chivambo Mondlane, em 1962, já passam 63 anos, depois de renhidas, quanto sangrentas, lutas internas, que explicaram a fusão dos então três movimentos de libertação dissidentes, designadamente o Denamo, Mano e o NAMI, todos operando na clandestinidade, fora do território nacional. Eduardo Mondlane, patrimônio nacional, então professor universitário no State e funcionário sênior das Nações Unidas, fora o arquiteto da criação da Frente Única, ou seja, da primeira nacional, tornando uma espécie de messias inspirador das revoluções, a par de Nyerere, Nkrumah, Agostinho Neto, Nasser, Lumumba, Cabral e dezenas de outros contemporâneos dos anos 50 e 60. A Frelimo de Mondlane, como o MPLA de Neto, Savimbi e Oldenburg, a Laia de PIGC de Amílcar Cabral, Mao de Kenyatta, de Zanu de Mugabe, Sithole ou Muzerewa, de Swapo de Samu Jona, de ANC de Mandela, ou de Fretilin de Xanana Guzmão, todos, sem exceção, enveredaram por soluções armadas sob o rótulo de luta de libertação nacional, ideológica ou não, mas sangrenta e revolucionária, com débitos humanos e materiais, para alcançar o poder político. Não poderia ser evitada a solução armada com efeitos letais e destrutivos? Não seriam o diálogo inteligente, a reconciliação nacional e a concórdia os amuletos determinantes das lideranças? Não será este o cerne das encíclicas papais e a oratória das diferentes congregações religiosas mundiais e das organizações da sociedade civil? Onde o Anamola prima pela diferença. Anamola e os seus heróicos precursores nunca precisaram de soluções armadas, nem gás lacrimogênio, nem blindados, para alcançar de direito o Conselho de Estado. Precisaram apenas de uma solução digital, de elevado potencial comunicativo em rede, com as suas bases populares de apoio, dentro e fora do país, para lograr retumbantes sucessos no panorama nacional e internacional. Com essa preciosa solução mágica, o seu presidente interino alcançara, nas preteras eleições de 9 de outubro, resultados históricos e fabulosos que estremecem, sobretudo, a Frelimo, o partido no poder. Queira-se ou não, a força mediática dos precursores do Anamola legitimou
Podemos, como legitimaria a CAD, se fosse aprovada pela CNE, como atual líder da oposição na Assembleia da República, suplantando de forma meteórica a RENAM e o MDM, todos os atuais pares do Ana Mola na luta ideológica pelo poder político nacional. O presidente interino da Ana Mola tornou-se o candidato presidencial mais votado nas urnas, embora validado e proclamado pelo Conselho Constitucional como o segundo mais votado, em veredito solene e irrecorrível. Ora, os acórdãos, como em todo o mundo, têm força de lei, gozando de ius imperi, direito imperial, cabendo a todos, sem exceção, e doravante, priorizar o foco principal do novo partido político rumo aos próximos pleitos eleitorais, num contexto em que o presidente interino do Ana Mola acaba de ser empossado como membro do Estado e em que o novo partido tomará no presente fórum decisões magnas na antevisão de futuros congressos e do emergente diálogo nacional inclusivo, abrangendo diferentes segmentos da sociedade, desde político-partidários aos da sociedade civil e diplomática. A Frelimo, organização sexagenária e a mais lendária do país e principal adversário político do Ana Mola no poder, conta com aproximadamente 5 milhões de filiados em idade eleitoral ativa, entre simpatizantes, militantes e membros. O Ana Mola pode facilmente alcançar o dobro pelos ingressos massivos dos seus seguidores ou pelas migrações voluntárias de ora afiliados em partidos concorrentes, incluindo a própria Frelimo, sendo esta uma questão estratégica de organização, comunicação, mobilização e marketing. A principal fonte de receitas da Frelimo nunca residiu nas cotas dos seus filiados, mas na sua teia de investimentos empresariais, aliás ou não, e outras fontes nunca reveladas, bem como nunca publicamente auditadas. A Ana Mola precisa de fazer diferente e melhor, de forma decisiva e determinada, primando sempre as angariações, internas ou externas, por avaliações periódicas de estoques e saldos e de prestação de conta, conquanto transparentes, voluntárias e de boa fé dos diferentes contribuintes. Mais vale, 1000 vezes, obter contribuições populares em praça pública do que alcançá-las de forma oculta, fraudulenta e por troca de favores e compradrios de natureza vária, de índole vil, nojenta ou criminal. Um gesto de boa vontade prima pelo seu valor ético e não pelo seu valor comercial. Cada partido político deve ter padrões de sustentabilidade a prazo. Não bastam as cotas dos seus filiados. Estas podem manter as contas correntes do partido, mas não sustentam as despesas de capitais e investimentos para a robustez patrimonial, logística e financeira do partido a longo prazo. Linhas de investimento e parcerias inteligentes impõem-se nos próximos 2 a 5 anos. Os fatores de sustentabilidade vão desde as cotas regulares de base mensal dos seus filiados e apoiantes, aos variados investimentos produtivos e aportes de parcerias inteligentes dentro e fora do país, além de doações leais, sem contrapartidas, de origem vária. As cotas de filiados e apoiantes de ampla intercomunicação eletrônica
devem se situar em pelo menos 51% da tabela anual de receitas da organização. Cifra jamais alcançada pela própria Frelimo desde a sua organização como partido político. No seu terceiro congresso de 1977, já lá vão 48 anos. Uma excelente carteira de filiados, a par de uma rápida, mas inteligente consolidação da carteira de ativos patrimoniais, logísticos e financeiros, constituem a chave de sustentabilidade do Anamola, a organização política mais nova e inovadora, quanto mais mediática, hoje, em todo o território nacional. Com isto, votos dos meus maiores sucessos na primeira reunião nacional da Anabola. Viva o Estado de Direito moçambicano, viva Moçambique, do Sr. Fernandes. Meus senhores, a mensagem está transmitida. Obrigado. Estão a ovacionar o homem. Muito obrigado. O senhor Rosário Fernandes entregou a mensagem. Eu, pessoalmente, espero fielmente que a mensagem que pretendia transmitir no meio do discurso cheio de vírgulas tenha realmente passado. Muito obrigado. Com licença. Muito obrigado, Dr. Shamir, por esta mensagem, que na verdade, por ter sido o portador desta mensagem do Dr. Rosário Fernandes, uma mensagem que não vamos fazer comentário porque é na verdade, embora tenha pontos aqui interessantes, foi uma aula política, uma aula social e uma aula de literatura. Que o diga o Luiz Nhanchote, que está aqui, que é também escritor. Vamos continuar com o nosso programa e vamos à nossa primeira oradora online. É jornalista e ativista dos direitos humanos, ativista também na área da indústria extrativa, óleo e gás, portanto, uma das vozes sonantes no quesito da transparência ou da luta ou busca por essa transparência no que diz respeito aos contratos da indústria extrativa de óleo e de gás. Notabilizou-se também, foi jornalista da Agência de Informação de Moçambique, AIM, durante algum tempo, antes de sair para a área do ativismo. Ela foi, portanto, ano passado, candidata de um certo partido político a governadora da província de Maputo. É conhecida, aparece em vários debates de televisão e tem contribuído bastante. Foi parte do conselho diretivo do MISA Moçambique, uma entidade que congrega comunicadores ao nível da África Austral. Vamos ao encontro. Espero que as condições técnicas tenham sido criadas para o efeito da Fátima Mimbir, a doutora Fátima Mimbir. Ela vai abordar o tema relacionado aos indicadores sociais e desafios para o futuro de Moçambique. Portanto, se está aí a ouvir-me, doutora Fátima, boa tarde. Vamos ao vosso tema. Sim, aqui é uma indicação. Vou pedir aqui ao protocolo ajudar para a posição dos nossos oradores para poderem assistir à intervenção da doutora Fátima Mimbir. Mais uma vez, está a escutar-me? Acredito que sim. Podemos entrar. Doutora Fátima Mimbir, é consigo.
fala para saudar a honrosa e sapiente intervenção do Dr. Rosário Fernandes, que é uma pessoa de grande mérito, de grande integridade e alguém que nós temos que contar na nossa sociedade para construirmos o país que gostaríamos de construir. É um modelo de integridade que acho que vale a pena que seja, digamos, publicamente aceitado. Eu vou iniciar a minha intervenção e vou focar-me essencialmente em 3 aspectos ligados ao padrão do Índice de Desenvolvimento Humano, porque ele dá muitos elementos para análise. Essencialmente, a minha intervenção vai ser no sentido de dizer aonde é que nós estamos. De alguma forma, é uma continuação, digamos, ou complementaridade da intervenção que foi feita pelo professor Tibana. Talvez começar por dizer que Moçambique registra uma estagnação relativa nos seus indicadores sociais e, sobretudo, considerando a sua população, ou seja, a evolução e o desenvolvimento populacional. Por exemplo, nós temos estado a analisar ao longo dos anos a evolução do analfabetismo, continuamos a ter taxas muito altas. Neste momento, a taxa de analfabetismo, a média geral, é de 38,3%, mas ela é mais alta entre as mulheres, sendo de 49,2%, e nas zonas rurais, que é de 52,3%. E é lá onde vive a maioria da nossa população. O que estamos a dizer, a nossa população, na zona rural, na sua maioria, não está a ter acesso à educação. Portanto, isto é preocupante, é um aspecto que nós deveríamos melhorar. E ainda há alguns elementos interessantes quando se fala de educação, é que, por exemplo, os dados do próprio governo indicam que apenas 18% da população, apesar de dizermos que estamos numa média de quase 60% de alfabetização, 18% da população não concluiu o ensino primário. Isto é gravíssimo. Significa que nós temos aqui condições para afirmar, tanto quanto o Índice de Desenvolvimento Humano afirma na componente da baixa escolaridade, que Moçambique representa um índice muito baixo na escolaridade média, significando que nós não estamos a conseguir colocar a educação disponível para todos os moçambicanos, e significa que ainda que a gente disponibilize essa educação, ela também não é uma educação de qualidade, ela não é uma educação acessível, porque os níveis de desistência